diante da tua glória me humilharei. Tudo que precisa, nós queremos isso, Senhor. Nós queremos isso. Então aplauda. Aleluia. Sim, Pai. Tudo que precisamos está na tua presença, Senhor. Tudo que precisamos está diante de ti. Ajuda-nos a valorizar a tua presença, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Podemos sentar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu estava aqui achando tão gostoso o louvor, querendo mais, e aí o pastor CH entendeu que é hora de parar. Bom, será que tem criança aqui? Diga amém. Eu ia pegar as crianças dormindo, distraídas, mas elas estão aí bem acordadas. Até 10 anos as crianças agora vão subir para a aulinha. É bênção de Deus. Glória a Deus. E aleluia. Muita energia, muita animação, muita disposição. Eu desconfio que depois da reunião essa disposição vai continuar para brincar por aí, ir para a água. Aleluia. Foi feita uma escala para ter participação de mais irmãs, irmãos como tios aí das crianças. Os vários núcleos da comunidade vão poder participar. Sempre lembrando que quem mais quiser participar também pode se oferecer. Na nossa programação hoje à tarde, cadê o pastor Luiz Henrique? Está aí? Está ali. Ele pede para a gente reservar 1 hora para fazer a leitura da Bíblia por dia. E normalmente é de manhã, no horário da alvorada. Mas hoje, primeiro dia, não houve. Então, eu vou pedir a ele para às 2 horas, a nossa reunião é 3. Então, às 2 horas, poder reunir com os irmãos que quiserem. Então, os irmãos que quiserem vir fazer a leitura da Bíblia com o pastor Luiz Henrique, às 2, de 2 às 3. Às 3 a gente recomeça a nossa reunião da tarde. E a pastora Daniele, está aí? Cadê? Está ali. Eu vou pedir para ela, na parte da tarde, trazer uma palavra sobre Moçambique, tudo que aconteceu, como é a situação, motivos de oração, enfim, trazer uma palavra sobre isso. Na quarta-feira, se Deus quiser, vou pedir também na parte da tarde ao pastor Luiz Henrique para coordenar a participação com testemunhos dos irmãos aqui sobre Petrópolis. Como não tem nenhum ucraniano aqui, a gente vai ficar mais em oração pela situação lá, mas vamos aprender com o que Deus está fazendo lá. Não é Rússia que está mandando, não, é Deus. Então, vamos procurar entender. Mas na quarta-feira, vamos entender o que Deus está fazendo em Petrópolis. Nós ouvimos aí alguns testemunhos, um testemunho muito tocante aí da irmã Fabiana, sobre a experiência dela, e outros irmãos passaram por experiências tremendas lá em cima. Eu fiquei assim, impressionado com o que o pastor André Teles compartilhou, e ele ficou lá para continuar o trabalho. Ele está cuidando de, segundo o pastor Luiz Henrique contou, 45 desabrigados que estão no nosso salão. Então são como que ovelhas dele lá, ovelhas novas, precisando do Senhor. O pastor André Teles ficou para dar assistência a essas ovelhas lá. Mas na quarta-feira, na parte da tarde, vou pedir ao pastor Luiz Henrique para coordenar a participação dos irmãos aqui, contando de tudo que aconteceu lá e das lições, das experiências
que nós estamos tirando disso daí, as lições que nós vamos aprender. Bom, nós estamos, acredito eu, já transmitindo pela internet, tanto quanto a internet nos permitir, para as rádios, para o aplicativo, enfim, na internet, aqueles que estarão nos acompanhando. Estamos no culto a Deus, aqui o primeiro culto neste retiro de carnaval. E aqueles que estão, então, nos ouvindo através da rádio, a Web Rádio Ramar, e nos acompanhem. Vamos estar agora meditando na palavra do Senhor, a palavra que Deus nos dá. Vamos entregar ao Senhor a palavra, crer na misericórdia dEle, que o Senhor seja glorificado em tudo isso aqui, fale ao nosso coração, cada um abra seu coração para receber daquilo que o Senhor tem para dar. Amém? Pai eterno, Deus querido, eu quero te agradecer até agora, tudo que o Senhor já nos deu aqui no retiro, as oportunidades, os irmãos que estão em serviço, na cozinha, né, no estacionamento, na ronda, em outras atividades, limpeza, irmãos que estão cuidando das crianças, as próprias crianças, em tudo nós estamos vendo a tua mão maravilhosa. E agora conosco aqui nessa palavra, todos que estarão nos ouvindo à distância também recebam da tua bênção, da tua direção e orientação. E o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano, fala conosco, usa de misericórdia, sondando, examinando o nosso coração. É possível que alguns aqui vieram meio de qualquer jeito, não sondando seus corações, não tendo muito rumo na vida, pessoas que estão sem saber o que fazer, mas nós pedimos que o Senhor fale, tocando o nosso coração, nos despertando. Usa esse teu servo, Senhor, e fala com cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar, porque nós precisamos muito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a Esther. Deus nos fale na vida dessa moça. Vamos começar do princípio. Quem já achou, diga amém. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ele é identificado na história como o rei Xerxes I da Pérsia. Essas 127 províncias cobriam a maior parte do mundo conhecido naquela época. Era o rei dos reis, aquele que dominava sobre a maior parte do mundo naquela época. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual banquete se representou o escol da Pérsia e da Média, ou seja, a elite da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam também perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Nós consideramos isso uma extravagância, uma festa para contar vantagem, gogó, ficar mostrando a grandeza do reino dele, as riquezas, ficar fazendo farol diante de todos. Se ele quisesse fazer isso um dia, 2, 3 dias, mas 180 dias,
uma extravagância. Aliás, esse rei é conhecido na história pelas suas extravagâncias. Por isso, Deus usou dessa forma muito típica, diferente, por causa das extravagâncias dele. Interessante. Versículo 5. Passados os dias da festa, dos 180 dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. O reino tinha uma capital. Susã era uma espécie assim de residência de verão do rei, era uma cidade menor, era uma subsede do reino. E então o rei deu um banquete ali por 7 dias para todos os habitantes de Susã. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. É muita extravagância, é muita vontade de mostrar riquezas. Aliás, quem tem riqueza é muito comum de querer mostrar, que os outros saibam. Quem tem dinheiro compra um carrão, então ele gosta de andar no carrão para lá e para cá, para todo mundo ver que ele é o tal, porque tem um carrão. É uma coisa muito compreensível humanamente, mas uma aberração aos olhos de Deus, isto de a pessoa querer se engrandecer e mostrar grandeza para os outros, como que querendo fazer inveja. Toda a população, não sabemos quantos eram, mas que sejam 10 mil pessoas, ficaram 7 dias e ele armou. A gente não sabe bem que costume era esse de leitos de ouro e de prata, onde as pessoas ficavam durante 7 dias naquela festa. Nós temos todo um trabalho muito grande para a gente organizar um retiro por 5 dias. Imagina um rei organizando uma festa para toda a população, além da elite do reino. Isso por 7 dias. 7. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um, ou seja, dar comida à vontade, vinho à vontade, quanto queriam. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Mulher tem que estar preparada para isso, né? Porém, acho que ela não gostou. A rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Os estudiosos acham mais que a raiva dele, aliás, que a recusa dela foi por causa
dos eunucos. Ela gostaria que o próprio rei viesse como um cavalheiro e a convidasse e a levasse. O rei mandou os eunucos levarem a rainha, e ela recusou vir daquela maneira. Não que ela tenha se recusado a ir, mas ela provavelmente queria que o próprio rei viesse. O fato é que ou ela já tinha bebido um pouco também, ou por alguma razão os assuntos que estavam sendo tratados, ou já uma manifestação prévia de feminismo, qualquer coisa desse tipo, ela se sentiu muito importante. É bom a gente lembrar que naquela época, mulher era totalmente submissa a marido e obediente, tinha que ser. O marido dominava a mulher. Isso era fruto do pecado. O Senhor falou isso. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse que o homem dominaria a mulher como fruto do pecado. E aqui nós vemos que ela tentou, de alguma forma, mostrar a importância e se recusou daquela maneira. É muito provável que ela tenha mandado um recado por algum daqueles eunucos para que o próprio rei viesse ou qualquer coisa assim. Não ficou registrado. O fato é que ela não foi. E o rei, que já tinha na frente de todos os homens, os mais importantes, ele tinha já dado a ordem para que trouxessem a rainha Vasti, para que ela desfilasse na frente dos homens. Eu não acho ruim uma mulher desfilar na frente do marido, e, enfim, arranjou uma roupa nova, mudou o formato do cabelo, foi lá no ateliê das loiras e preparou o cabelo e tal, e foi, enfim, ela vai desfilar, vai num casamento, ou vai com o marido numa festa, um jantar, qualquer coisa desse tipo. Isso é da natureza. A mulher não fica diminuída por isso é da natureza, junto ao marido, agradando o marido. E ela, a Vasti, desagradou profundamente o marido. Como ele estava na frente de um monte de homens e olhando para a cara de um, de outro, ele se sentiu acusado. Como ele já era um pouco perturbado da cabeça, aquele rei, ele se sentiu totalmente humilhado e ardeu em ira. Continuando, 13. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Dependendo da versão da Bíblia, os nomes são grafados de forma diferente. É bom a gente lembrar que esses nomes estão em português, vieram ou do latim ou direto do grego, e os nomes gregos vieram dos originais. O rei Xerxes, por exemplo, Axaiaxa, qualquer coisa parecida. O nome em persa é muito complicado, além da grafia ser também muito difícil. Então, os gregos, na Septuaginta, já atualizaram o nome para o Xerxes, e daí veio para nós assim. Quando a gente lê uma outra versão da Bíblia, de vez em quando, aliás, todo dia eu estou lendo a Bíblia Católica, os nomes são totalmente diferentes. A Bíblia Católica veio da Vulgata Latina, que por sua vez já veio da Septuaginta, então traduções e adaptações de nomes. Quando a gente vai para a Bíblia em inglês, os nomes são bem diferentes. O Tiago, por exemplo, na Bíblia em inglês é o quê? É o James, né? E para nós é Tiago, nomes bem diferentes. E é bom a gente entender isso. Nomes são transliterados para a gente poder ter o nome mais fácil de pronunciar. Houve uma versão, chamada versão brasileira, que queria ser muito real,
muito realista, e traduziu diretamente dos originais os nomes bem no original. Foi um fracasso aquilo, as pessoas não se adaptavam com os nomes originais, porque a gente já estava acostumado com os nomes aportuguesados. Então, só um esclarecimento sobre isso. Então, o rei consultou o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por haver ou não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que ela fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: o rei Assuero mandou que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, ou édito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, a sua língua, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Esse Memucã, que deu esse conselho, era um dos 7, digamos assim, 7 principais ministros que assistiam diante do rei. Eram chamados de príncipes. A palavra príncipe na Bíblia quer dizer principal. Mas eles eram realmente importantes, tinham um status assim de sub-reis, eram os principais ministros. E a história diz que eles não gostavam da rainha Vasti porque ela se enturmava com um pessoal que era muito soberbo, muito mandão, e aqueles príncipes não gostavam. Questão de política da corte. Em toda a corte, em todo governo, sempre há muita inveja, ciumeira e disputa, concorrência, sempre há disto nos bastidores. O governo Bolsonaro, de vez em quando, aparece um escândalo aí, com briga de alguns dos seus, e até, em muitas vezes, ele é obrigado a demitir, ou a pessoa fica tão sem jeito que se demite, brigas entre eles lá. Em todos os governos isso sempre existiu. E lá na Pérsia, essa briguinha daqueles 7 contra a turma da Vasti. A Vasti não era uma pessoa isolada, ela era um grupo em volta dela, e aquele grupo mandava no rei, e os 7 se sentiam meio desprestigiados, e por causa disso não gostavam da rainha. Quando aquilo apareceu, isso é pronto, é a oportunidade que nós temos agora. E o Memucã deve ter feito uma cara muito séria, muito preocupado, o assunto é sério, isso vai repercutir no mundo inteiro.
e isso vai ser uma vergonha para o rei, que não vai ter mais moral, porque todas as mulheres vão se sentir assim também, animadas a fazer o mesmo, vai ser uma desgraça geral no mundo inteiro. Ele dramatizou a coisa e para impressionar o rei. É bom a gente lembrar que o rei já estava um pouco alto de bebida. E ele, então, para impressionar o rei, fez aquilo, e os outros 6 com ele, certamente, é isso mesmo, rei, majestade, olha, que absurdo, olha e tal. Pessoas sabem dramatizar, e naquela hora eles aproveitaram. O rei, sem jeito, diante de todos, um fato consumado, ele não teve outro jeito senão aceitar a sugestão, mas a sugestão já estava bem preparadinha. Ó, rei, não tem outro jeito, proíba de entrar na tua presença, porque é o seguinte, se ela entrasse uma vez na presença do rei, ela mudava a cabeça do rei. Ela era bonita, era insinuante, era, sei lá, se tinha pombagira, demônio. O fato é que ela era tremenda e ela mudaria a cabeça do rei. Então ela não podia ter nem mais uma oportunidade para que o rei não voltasse atrás. Provavelmente a história diz que o rei voltou atrás alguns anos depois, não sei se uns 10 anos depois, a Ester já tinha caído e a Vasti voltou. O nome Vasti está para nós aqui, no original era outro nome, a mestriz era outro nome, a Vasti. E a Vasti não podia ter nenhuma oportunidade, e o rei assinou. Eles tinham uma soberba, uma honra, quando o rei faz um decreto e assina, sela com o anel dele, não se revoga jamais, não pode mudar. E ele então, ali, premido pelas circunstâncias, pressionado, assinou aquilo e depois ele mesmo tinha que cumprir. Logo, logo ele começou a sentir falta da rainha Vasti, mas aí já tinha feito o decreto e Deus dirigiu a história de outras maneiras. Vamos continuar lendo um pouquinho no capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, do que se tinha decretado contra ela. Ou seja, sentiu saudade, ficou com pena, ficou até meio arrependido do que tinha feito. Então, mas aí Deus entra para dirigir a história. Então, disseram os jovens do rei que lhe serviam. Havia vários tipos de pessoas que serviam o rei. Esses jovens, a gente não sabe exatamente o que eles faziam, mas provavelmente eram rapazes bem dispostos, todos eunucos, para não ter problema com as mulheres do palácio. E eles, então, faziam isso, arrumavam aquilo, carregavam coisas e tal, estavam sempre à disposição do rei. Eles, então, olha como Deus usou aqueles jovens ali. Eles disseram ao rei, ó rei, a nossa sugestão é essa, tragam-se moças para o rei, virgens, de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que caía no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Vamos nos lembrar de como casamentos eram feitos entre os grandes. Recentemente, um filho da rainha Elizabeth da Inglaterra se casou com uma plebeia chamada Diana, Lady Di. E aquilo foi um auê, uma falação. Uma pessoa nobre vai casar com uma pessoa da plebe, uma pessoa que não é nobre. Os reis tinham essa mania.
O Salomão teve 1000 mulheres, não foi só pela quantidade, não. Ele fez acordos comerciais no mundo inteiro. E para selar, garantir esses acordos, ele precisava ter um bom relacionamento político. Então, para agradar os reis, ele se casava com mais uma mulher daquele reino. Com todos os reinos, ele buscou mulheres de todos os países do mundo para fazer um bom relacionamento e poder vender as coisas que ele queria vender. Ele estava empolgado na época com a empresa comercial que ele tinha, o Salomão, seguindo o exemplo do Irão, rei de Tiro. Se ele era mais sábio do que o Irão, ele queria sobrepujar o Irão com a companhia de navegação e comércio que fosse mais importante. E aparentemente ele até conseguiu. Só que não há muita ênfase nem na Bíblia, nem na história a respeito dessa empreitada. A gente pode deduzir isso de informações que a Bíblia nos traz. Mas o fato é que o Salomão se casou com muitas mulheres para agradar, eram casamentos políticos. No Brasil tem uma história muito interessante de Dom Pedro I, que arranjaram como ele tinha o olho no trono de Portugal, ele estava aqui no Brasil reinando, mas ele tinha o olho grande lá no trono de Portugal. Então precisava de alguns conchavos entre a nobreza da Europa. E ele então deu sinal verde para que arranjasse um casamento para ele. Trouxeram uma noiva lá da Áustria, se não me engano. Ela era a rainha Leopoldina, a princesa Leopoldina. Ela era uma pessoa muito interessante, parece que era bióloga e não ligava muito para as habilidades femininas, ou seja, não se cuidava tão bem. Foi um casamento arranjado por política, e ela veio, então, em navio, e ali na Praça 15 era o palácio, o rei foi receber, tapete vermelho lá para o porto, bandas e aquela festa maravilhosa, o navio ia chegar com aquela que seria a esposa do Dom Pedro I. Dom Pedro I era esbelto, bonitão, e iria se casar então. E aí o navio veio, encostou, aquela expectativa toda, tapete vermelho para ela descer. Quando o Dom Pedro I olhou para ela, que decepção. É esse troço aí, que eu vou casar com isso daí, olha, a coisa ficou feia para o lado dele. Foi aí que entra em cena uma tal de Marquesa de Santos, que era um avião, né, uma mulher, mas era prostituta da alta corte, né, a Marquesa de Santos. E a coisa ficou feia, porque dizem até que o Dom Pedro I fez um túnel ali do Museu da Boa Vista, que era o palácio ali da Boa Vista, um túnel até a casa da Marquesa de Santos, para ele poder passar e visitá-la. A casa da Marquesa de Santos hoje é chamado Museu do Primeiro Reinado, fica pertinho assim da entrada da Quinta da Boa Vista. Isso é o que contam. E foi realmente um problema. E para o rei, felizmente, a rainha Leopoldina morreu logo, né? Ou se há coisas por trás, a gente não sabe por que ela morreu logo. E foi um problema, casamento arranjado. Mas isso era comum acontecer. Na Bíblia nós vemos casamentos arranjados. O Isaac casou com uma noiva, Rebeca, que ele não conhecia. Felizmente aquilo era de Deus e ela era maravilhosa, a Rebeca. Mas foi um casamento arranjado. Antigamente isso era muito comum. E os jovens então disseram: ó rei, por que o senhor é o grande, é o maravilhoso, o senhor vai ficar preso a mulheres que são de família real, porque tem que agradar a família. Ó rei, fica livre disso, escolha a mulher mais maravilhosa do mundo, ó rei, faça um concurso de Miss aí, e o rei experimente todas elas e tal. E então
o rei se case com a melhor de todas. O rei não tem que ficar ligado à família, tem que ser de uma família real, tem que ficar preso a mulheres de família, nada disso. O senhor faz um concurso aí para ter a melhor mulher do mundo. E aí também convenceram o rei. Não nos é dito que o rei tinha uma só mulher. Provavelmente ele tinha outras, mas ele precisava, se ele tinha outras, precisava de uma que substituísse a mais, a rainha, né? A Vasti. E provavelmente mulher para programa ele tinha, mas precisava de uma a tal. Então, os jovens sugeriram isso. O rei gostou da ideia e aceitou a sugestão daqueles jovens. Eles sugeriram, o rei aceitou, deu ordem que trouxessem todas as moças escolhidas, indicadas, para serem tratadas. Versículo 5. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis. A gente lembra lá o Quis com Saul, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, também chamado Joaquim, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio. Às vezes ele aparece como o próprio tio dela, no caso aqui ele é primo dela, né? A qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados do Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Um detalhe aqui, a Ester foi escolhida, claro que ela foi indicada, Deus estava naquele processo todo, ela não foi indicada pela cultura, nem pelo conhecimento, nem por família, ela foi indicada, qual critério? O único critério, a aparência, a beleza dela. Ela foi indicada por isso, provavelmente ela nem falou nada. Poderia ajudar, e eu acho que ajudou, a ornar a beleza dela, a graça, a simpatia, o sorriso do rosto, isso aí deve ter ajudado. Mas o critério foi aparência. Não é ruim, não é mal a mulher cuidar da aparência, principalmente para o seu marido. A mulher pode e deve cuidar da aparência, principalmente para o marido. A Ester cuidava da aparência dela, não sabia o que iria acontecer, se preservava, era virgem, cuidava da aparência, mas ela não descuidava da cultura. No decorrer da história, ela vai se revelar como uma mulher que conseguia conversar com o rei sobre os assuntos do reino. Ela não era uma mulher só para a cama, ela era uma mulher de companhia, fazia amizade ao rei, conversar com o rei. E a gente vai ver que o rei gostou muito de conversar com ela. Isso é muito importante também. Mas o critério primeiro foi a aparência. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Ester, do que lhe sucederia. Interessante esse hábito. Ela estava lá na casa das mulheres e ele, aparentemente, ele não trabalhava, a gente não sabe do que eles viviam.
o Mordecai passava lá para se informar, conversava com os funcionários ali, perguntava se tinha alguma notícia sobre a Esther, e eles logo, os funcionários, por alguma razão, talvez para agradar a Esther, que naquela época já tinha status, porque já estava escolhida, não para ser a rainha, mas para ser uma das principais concorrentes. E o Mordecai passeava sempre lá perguntando notícias dela. Isso ajudou muito. Esse hábito é muito importante, ajudou muito no formar aquela história. É bom a gente lembrar que nós temos uma ordem de Deus em Jesus para não ficarmos parados. Nós temos que andar pela cidade, conhecer pessoas, cumprimentar pessoas, visando buscar oportunidades para testemunhar do Senhor. O crente trancado dentro de casa está errado, é uma contradição. Uma luz trancada dentro do armário, o sal no saleiro. Para que serve o sal no saleiro? O sal tem que ser usado. Deus manda a gente cumprimentar todas as pessoas. E Jesus disse, se a gente cumprimentar só os que são conhecidos, não estamos fazendo diferença nenhuma. E nem vamos ter oportunidades novas. É preciso esse hábito, conhecer todos os nossos vizinhos. A gente passa lá e cumprimenta o seu fulano, mesmo que ele não está dando muita bola, a gente, seu fulano, bom dia, como é que vai o senhor? Ô, dona Cicrana, e tal, a gente vai comprar pão, vai no trabalho, procura sair um pouquinho mais cedo. Eu tenho esse problema, saio sempre correndo em cima da hora, mas mesmo assim Deus me dá a oportunidade, pelo menos, de cumprimentar um ou outro e tal. E eles vão, de alguma forma, nos identificando. Por causa disso, Deus já me deu a oportunidade de evangelizar vários vizinhos. E, para mim, isso é uma coisa maravilhosa, porque quando a pessoa vê a gente simpático, cumprimentando, quando tiver um problema, a pessoa vai nos procurar. Deus vai dar alguma oportunidade de a gente evangelizar. O crente de cara fechada, com tromba de elefante, esse daí nunca vai ter oportunidade, as pessoas vão fugir dele. Isso não é padrão cristão. Testemunho a gente tem que dar perante as pessoas. O Mordecai passeava para lá e para cá, e com toda certeza não era com cara fechada, nem ranzinza. Ele cumprimentava com alegria, porque ele precisava da ajuda dos funcionários para trazerem notícia da Esther. Isso era uma boa coisa que ele fazia. Nós temos a recomendação de procurar as pessoas na fila do banco, lá no hospital, no posto de saúde, na fila lá do supermercado, seja lá a fila que for, a gente cumprimenta as outras pessoas ou faz um comentário qualquer, tomando muito cuidado para não ser muito negativista, mas a gente procura conhecer as pessoas, conversar. E hoje em dia a tal da máscara está dificultando isso, né? Porque pessoa de máscara, a gente não sabe se a pessoa está sorrindo, simpática ou não, né? A gente tem que ler apenas nos olhos, né? A máscara dificulta isso. Mas Deus quer que a gente se exponha. O cristão tem que estar numa vitrine. Cidade edificada sobre o monte é isso, atitude de vitrine. O cristão é uma vitrine, cumprimentar, se mostrar. Os outros precisam nos ver. E então entram aí vários outros aspectos. Por exemplo, a gente não vai se vestir de forma extravagante. A mulher não vai se vestir com roupa super culta, decotada e chamando a atenção para a sensualidade. Isso vai despertar outros olhares que não serão boas oportunidades. A gente se veste de uma maneira decente, uma maneira apropriada, também não se veste com roupa muito ruim e tal, para as pessoas não denegrirem a nossa imagem. Então, a gente procura se vestir razoavelmente, sem extravagâncias, isso é sobriedade. E também nos chamando a atenção para outras coisas. Por exemplo, cheio de penduricalhos, né, de
tatuagens e coisas assim, isso pode também dificultar, espantar. A gente precisa ser mais normal, porém, simpático a todas as pessoas e cumprimentar. Isso foi um hábito do Mordecai que lhe trouxe vantagem, a gente vai ver depois. Mas, então, Mordecai, que passeava, acompanhava a Esther para saber. Outro hábito que ele tinha de cuidar da Esther, ele não largou a Esther para lá, ele procurava acompanhar, dar conselhos para ela. Mesmo que uma pessoa não ande com a gente, congregando com a gente, mas se é um filho na fé, a gente tem que procurar saber como está, a gente tem que procurar ver a situação da pessoa para demonstrar interesse, amor para com a pessoa. Isso é atitude cristã. Muito mais com nossos irmãos. Aquele irmão foi batizado, aquela irmã ali, a gente procura saber. Meu irmão, tem notícia daquele irmão, aquela irmã lá, como é que está, aquela pessoa lá e tal. Deus, por causa disso, nos dá oportunidades. Esses dias aí, descendo a serra, no Pareciga, o rapaz vendendo cocada ali, pé de moleque. Aí eu disse, ele oferecendo, eu disse, não quero, não sou amigo de doce. Tá. Mas de outra vez ele veio, aí eu abaixei o vidro, estava parado o carro, comecei a conversar com ele. Eu já te disse que eu não gosto de doce, se fosse salgado até eu me interessava. Ele disse, não, eu estou querendo mesmo que o senhor me dá uma carona, estou já na hora de ir embora, para eu descer. Isso, eu estava sozinho, pode vir, vai ser uma oportunidade boa, pode vir aqui e tal. Aí ele ficou feliz, aí conversa vai, conversa vem, uma coisa ou outra. Aí eu perguntei, você é do Senhor? Olha, eu estou desviado. Aí ele começou a contar a história dele, por causa de casamento, a mesma história que de sempre. Eu disse, olha, mas o que te impede de voltar para o Senhor agora? É que a denominação dele é meio estranha, esquisita mesmo. Mas o que te impede agora? Se acerta com o Senhor, está no terceiro casamento, sei lá, mas acerta, começa do zero agora e acerta a sua vida com o Senhor a partir de agora. E ele gostou, sentiu firmeza. Eu disse, vai mesmo e procura a igreja, hoje mesmo, vai uma igreja e procura e acerta a sua vida com o Senhor. Bom, quando eu passei de uma outra, ele disse que ia fazer. Quando eu passei de uma outra vez, eu perguntei, meu irmão Carlos, como é que está aí? Está firme? Ele abriu aquele sorriso de lado a lado. Agora eu estou firme aqui, está tudo bem, agora eu estou bem e tal. Eu chamei pelo nome, ele se sentiu assim, honrado, né? Sentiu bem, eu guardei o nome, valorizei. Isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente chama a pessoa pelo nome, demonstra atenção, procura saber, meu irmão, a situação lá, como é que está, como é que você está, firme no Senhor, e aquela situação, você venceu, e o senhor lembrou aquele problema que eu tive? Foi Deus que lembrou, né? Mas, enfim, a pessoa se sente assim, apoiada, honrada, porque a gente se interessa por ela. Cristianismo é isso, são relacionamentos, não é reunião, é relacionamento com Deus e com as pessoas. O Mordecai nos ensina muito isso, a Esther se sentiu muito firme, muito segura. É bom a gente lembrar que um ambiente daqueles é muito difícil, ela estava no meio de uma concorrência com muitas outras mulheres, ela era de outro povo, Mordecai orientou para ela não contar de que povo ela era, tudo estranho ali, ela era uma cativa, ela não era natural do local, então tudo era algo que dificultava o ambiente dela. E então ela precisava de sentir apoio. Eu e Mordecai, como que dizia, olha, Esther, estou aqui, qualquer coisa você manda recado através do guarda aí, eu estou aqui orando por você, estamos aí e tal. Ela se sentia bem, se sentia apoiada. É muito bom a gente se sentir apoiado pelo nosso líder, ou quando a gente está num ambiente difícil, no trabalho, seja onde for,
a gente lembrar que tem alguém orando por nós, nos apoiando, isso faz um bem tremendo. E o Mordecai foi esse verdadeiro pai espiritual para a Ester. Então vamos ler um pouco mais e ver o que aconteceu. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei e a ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, já não era mais virgem, né? Sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ou seja, teria uma oportunidade só, ia dormir uma noite com o rei. Se o rei tivesse bêbado naquela noite, se o rei tivesse cansado, se o rei tivesse meio doente, com dor de cabeça ou o que fosse, a oportunidade dela poderia ser perdida. Só tinha uma oportunidade de dormir uma noite com o rei, e de manhã ela ia embora para outro lugar. E só teria qualquer chance se o rei a chamasse pelo nome. Olha a oportunidade, era uma só. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Interessante, ela não abusou de batom, de pintura de sobrancelha, de ruge, ou sei lá, do que for, nem de adereços. Ela não exagerou. Essas coisas podem ajudar, mas na maior parte atrapalham, porque chamam a atenção para essas coisas. Quando alguém estiver olhando para a mulher, não está olhando para ela, está olhando para o brinco dela. Não está olhando nos olhos dela, não está olhando o coração dela, está olhando, né, os aparatos dela, o cabelo penteado, as joias que ela está usando, o tamanho da unha, né? A pessoa está olhando não para a mulher, não para a pessoa, está olhando para os penduricalhos que ela coloca ali. Isso é mal. Nós precisamos de uma comunicação olho a olho, coração a coração, e essas coisas distraem. A Ester foi sábia, ela escolheu o mínimo que seria obrigatório. Havia algumas coisas que seriam obrigatórias, por exemplo, um cordão, aí ela usou o que era obrigatório, nada mais além do que era obrigatório. E isso fez com que os olhos dela, a simpatia dela, o sorriso dela, alcançasse as pessoas. 16. Assim ela foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Se a gente fizer as contas aqui, houve um tempo, não foi assim tudo questão de dias, não, houve um tempo razoavelmente longo aqui, e a oportunidade finalmente apareceu. E nós cremos que Deus estava dirigindo as circunstâncias e o coração do rei. Provavelmente o rei, naquela noite, já estivesse meio enjoado daquela história de todo dia ter que experimentar uma jovem diferente. O rei já estava meio enjoado daquela vida. Deus preparou o coração do rei para receber a Ester na única oportunidade. 17. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou favor perante ele, e também benevolência, mais do que todas as virgens. O rei lhe pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Interessante, quando a Ester chegou, acabou o concurso. A pérola de grande valor chegou.
Eu lembro daquele irmão que já morreu, ele me ajudou muito na minha juventude, era um pastor, ele era geólogo, e ele disse, olha, o diamante é uma pedra muito interessante, o garimpeiro sempre sonha em achar um diamante, quando ele acha um diamante, ele dá um grito, né? Aquela alegria dele, mas é muito comum muitos cristais, outras pedras, se parecerem com o diamante. E às vezes o sujeito acha, e será que é? Ele disse, olha, quando ele pensa assim, será que é? Com toda certeza não é. Na dúvida não é. Quando ele acha o diamante, ele não tem dúvida nenhuma, ela brilha diferente, o diamante brilha mais do que as outras pedras, ele brilha muito. Quando ele acha, ele já dá um grito, ele tem certeza que achou, ele não fica na dúvida. Muitas pedras se parecem com o diamante, mas o diamante não se parece com nenhuma delas, ele é diferente. Quando a pessoa acha, não tem dúvida nenhuma, pula e grita de alegria, porque sabe que é. Na dúvida não é. Interessante isso. O rei experimentou um monte de mulheres antes, até que começou a se enjoar daquela vida. Eu preciso de uma, eu não preciso de ficar experimentando um monte de mulheres. Quando ele viu a Esther, aquele diamante, ele pulou de alegria, acabou o concurso, é essa daí, pegou a coroa, botou na cabeça dela e pronto. Agora, há qualidades que fizeram a Esther agradar o rei. Ela tinha um coração submisso, não era de ficar fazendo demonstrações de soberba, não era assim de boca agressiva, era um espírito manso. Por quê? Porque ela era uma moça sofrida, cativa, perdeu os pais, foi criada pelo primo, ela desenvolveu esse espírito manso, que a Bíblia atribui a Sara, lá no capítulo 3 de 1 Pedro. Isso é uma receita. A mulher, quando se embeleza por dentro, espírito manso, ela conquista o marido, ela consegue o que quiser do marido. E a Esther desenvolveu a beleza interior. A Bíblia faz questão de dizer que ela não se enfeitou muito por fora, ela se enfeitou por dentro, a graça, a beleza, o jeito dela, a simpatia, o amor que ela transmitia. O rei ficou encantado com ela, maravilhado, não com a beleza, porque beleza as outras tinham também. Ela tinha algo mais, uma beleza interior que as outras não tinham. Amém? 18. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu o rei alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. E aqui nós paramos por aqui. Ela continuou submissa espiritualmente ao Mordecai. Ela era submissa ao rei, que era o marido, mas no coração, espiritualmente, ela continuou. Obrigado. No coração, ela continuou submissa ao líder espiritual dela. É um livro muito interessante, o livro de Esther. Não cita uma vez sequer o nome de Deus, até por outros motivos, para o livro poder ter alguma penetração em algumas áreas. É um livro que é real, é histórico e pode ser bastante comparado com os dados da história. Na verdade, foi escrito, no final é dito, com a finalidade de indicar uma festa de Purim para o povo judeu. Mas é um livro que revela
profundamente a soberania de Deus dirigindo a história, inclusive um rei. Deus dirige um Vladimir Putin, para quê? A gente tem que procurar entender propósitos de Deus. Ele é soberano, Deus é soberano sobre os reis, ele é mais do que tudo, mais do que todos, e ele influenciando e usando as pessoas nas suas peculiaridades, Deus dirige a história. Isso, bota. Obrigado. Deus dirige a história usando as pessoas como elas são. Por exemplo, um vaidoso faraó, Deus usou do jeito que o faraó era. Deus usou a Esther como ela era, e o Mordecai também. O rei era aquela extravagância em pessoa, capaz de coisas totalmente inesperadas. Por isso Deus usou o rei. Se fosse um rei mais certinho, mais mauricinho, mais comedido, essa história talvez não acontecesse com ele. Mas Deus usou o rei do jeito que ele era. Deus dirige os acontecimentos e Deus quer nos preparar para os acontecimentos. Deus quer nos preparar para situações que vão acontecer. A gente tem que se preparar. A moça cuidar da aparência, não tem nada de mal nisso. Se ela puser o coração nisso, extravagância e vaidade, desperdício de dinheiro, ela vai estar bem fora dos propósitos de Deus. Mas se ela segurar um pouquinho a boca, né, para tentar manter a esbelteza, se ela cuidar bem dos cabelos e tal, isso em si não tem problema. A mulher, principalmente quando é moça, é jovem, ela tem que esperar arranjar um casamento, mas que não seja baseado nisso, que ela cuide também do seu interior, a vida espiritual, a cultura. Ela precisa desenvolver alguma habilidade, aprender a fazer alguma coisa. Isso é uma preparação. Mas, embora o livro focalize a Esther, também o Mordecai foi muito importante nessa história, inclusive teve uma participação até independente da Esther. Deus quer que cada um dos seus filhos se prepare. O Mordecai foi guindado à posição de primeiro-ministro, a autoridade maior depois do rei. Ele influenciou o mundo todo. Com aquele episódio da matança dos judeus, o Mordecai se tornou importante no mundo inteiro. Reis poderosos, príncipes do mundo inteiro se dobraram diante do Mordecai, porque Deus estava com ele e Deus o preparou. Nós estamos vivendo os dias mais importantes da história, os dias que antecedem a volta de Jesus. A Rússia está se preparando poderosamente para invadir Israel, e o mundo já começou a vislumbrar isto. Dominando a Ucrânia e concentrando suas forças na Crimeia, fica a 1.500 quilômetros de distância só de Israel, do Oriente Médio, por mar. E a Rússia vai chegando cada vez mais perto de Israel. A situação já está mudando bastante no Oriente Médio, e a Rússia está se preparando para o Gog e Magog, que vai acontecer dentro de muito pouco tempo. Nós estamos vivendo a época mais significativa da história, e o que nos convém fazer? A gente só procura saber um pouquinho, não adianta gastar muito tempo com isso, saber de notícias, saber de novidades, nada disso, apenas para a gente não ficar a zero nessas coisas todas e ter algum motivo de conversar com as pessoas. Eu, no domingo, por circunstância, fui descobrir que o Flamengo estava disputando qualquer coisa aí com o Galo, com o Atlético Mineiro, e foi uma partida bem diferente, né, bem disputada. O Atlético saiu na frente, o Flamengo virou, o Atlético empatou, foi para os pênaltis que nunca se resolviam e tal.
Para mim não está pegando nada nisso, né? Não estou interessado em nada disso, mas só porque estava ouvindo a rádio ali, ouvi um pouquinho daquilo, deu para acompanhar um pouquinho daquilo ali. É um assunto que abre oportunidade com, sei lá, torcedores flamenguistas, com pessoas outras, e isso aí já me deu pelo menos uma oportunidade de conversar com alguém. Não está mal a gente procurar saber do que acontece. Quem é o prefeito da nossa cidade? A gente tem que saber o que o prefeito está querendo, de que linha ele é, qual é a orientação política dele. A gente saber um pouquinho disso é importante até mesmo para a gente poder orar pelo nosso prefeito. A gente não deve desprezar o prefeito. Quem despreza o seu prefeito já está desobedecendo a Deus. Deus manda a gente orar pelas autoridades e orar pela nossa cidade. Então, quem já despreza, não quer nem saber quem é o prefeito, negócio de político não é comigo, não. Já está mal, não está no caminho da Esther, nem do Mordecai. O Mordecai estava preparado com todos os assuntos do reino, inclusive as finanças. Ele tinha ideia de como eram as finanças do país. Ele procurava saber dessas informações e, por isso, ele se preparou e Deus o usou. Deus quer nos usar em circunstâncias várias, mas a gente tem que se preparar e, como pudessem botar o coração nessas coisas, a gente se prepare para tudo o que vem. Com relação a Esther, ela ganhou a importância maior que uma mulher podia querer no mundo, ser a esposa, a rainha do rei dos reis aqui na terra. Ela galgou a posição mais elevada e mais, ganhou um concurso de beleza. Ela galgou a posição mais elevada que uma mulher podia desejar naquela época. Deus quer que as jovens moças se preparem também, se guardando, se resguardando para o Senhor e aguardando a bênção de Deus. Essa bênção pode vir de várias maneiras, pode até ser que ela não se case, mas ela vai se realizar de muitas outras maneiras. Deus é poderoso, mas agora nós não vamos ter muito tempo. Tudo vai acontecer dentro de pouquíssimos anos. A Agenda 2030 diz que tudo vai cair nas mãos do diabo até 2030, né? Se é o final da grande tribulação, 2023 já seria a época aí do arrebatamento da igreja. Bom, independente disso, a gente só procura saber dessas coisas assim de en passant, porque o nosso coração tem que estar no Senhor e nas coisas do Senhor. Amém? A gente amar os irmãos, a gente vê como o irmão está indo, isso é fundamental, a gente saber das notícias dos irmãos daqui, dali, da colar, saber como cada irmão está indo e procurar acompanhar os desviados, que já são muitos, desigrejados, desviados, que já são muitos, e evangelizar. A gente tem que estar atento para as oportunidades que vão aparecer. Esses dias eu fiquei impressionado, conheci uma menina no lugar, como é que é seu nome? Amanda. No outro lugar, como é que é seu nome? Amanda. Passei ali, onde eu paro sempre ali no meio da viagem, para ir ao banheiro, tomar um café. Como é que é seu nome? A menina que me atende. Sempre um rapaz que atende. A mãe dele era crente, eu já evangelizei, eu já enjoei de evangelizar, eu acho que ele já enjoou de me ouvir, ele já não quer o Senhor. Por uma razão, sei lá, se férias ou a patroa mandou para outro lugar, ele botou Deus botou a Amanda no caminho. Eu olhei e senti assim, algo diferente nela, e antes tomei meu café, e antes de ir embora, perguntei, como é que é seu nome? Amanda. Então, tá bom. Aí, outra vez, eu não queria passar, vindo para cá. Na quarta-feira, vindo para cá, passei, eu não queria parar, não. Eu queria vir embora direto, mas passando Cachoeiro Macacu, me deu um sono, um cansaço. Eu falei, não tem jeito. E aí veio a vontade ao banheiro também. Então, pronto, vou parar, vou ter que parar. Não queria não, mas vou ter que parar. Quando vou lá ao banheiro, vou tomar meu café lá, quem é que vem? Ela, falei, e aí, Amanda? E o senhor lembra meu nome?
claro, e tal. E aí, logo se vendo, eu senti liberdade. Você é do Senhor? Eu estou desviada. Mas aí eu já fui direto. Mas você sabe que a sua situação é a pior possível, né? Porque tem gente que faz coisa errada e não sabe, você sabe. Sei. E eu sou batizada nas águas, no Espírito Santo, em chamado de Deus. Então, por que você está nessa vida de pecado? Como é que você caiu nisso daí? Aí ela caiu para sexo, drogas, a vida bem errada. Falei, mas volta agora para o Senhor. Eu preciso voltar. Então, volta agora. Jesus quer. Você sabe que está com um chamado. Deus quer te usar. Você vai continuar no pecado. O filho pródigo voltou para o Senhor naquela hora que ele se arrependeu. Então, a decisão, eu senti que, de alguma forma, as palavras penetraram, elas começou assim a sentir aquilo. Aí já estava na hora de ir embora, até veio um outro colega dela querendo perturbar ali também. Esperei ele passar. Antes de ir embora, eu senti de orar, pus a mão nela e orei com ela. E orei, Deus mostrou alguma coisa, ela sentiu, quem é do Senhor, né? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ela sentiu, quando eu terminei, ela estava chorando ali, quebrantada. Eu disse, Amanda, eu não vou esquecer de você e vou orar por você, para você ficar firme. Muito obrigado e tal. Aí dei o cartão, pelo aqui, ó, você podendo ouvir nossa rádio aqui e tal. E quando passar de novo, claro que eu vou perguntar por ela lá, vou procurar saber, fazer igual Mordecai, oportunidade. Mas aquilo só aconteceu, e ela estava com máscara, né? Nos olhos. Eu procurei olhar, além de uma atendente ali, uma pessoa que estava por trás. E por que Deus preparou isso? Ela voltou para o Senhor, foi uma alegria muito grande no meu coração, de alguma forma Deus me usar para que ela voltasse para o Senhor. Eu creio que Deus quer colocar a pessoa no nosso caminho, de cada um de nós, a oportunidade vai aparecer para quem está se preparando. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser, eu quero fazer a tua obra. Agora, você ficar pendurado no celular o dia inteiro ali, vai ser, como diz o doutor Laí Ribeiro, vai ser usado pelo celular, né? Não vai usar o celular, vai ser usado por ele, né? A vida vai definhar. Mas quando a gente está atento, como a Esther, como o Mordecai, as oportunidades vão aparecer. E o que aconteceu com ela foi um casamento. Nós temos que nos preparar para o casamento, as bodas do Cordeiro. Nós temos que nos preparar para as alianças que Deus vai colocar no nosso caminho. Pode ser que um empresário esteja passando por ali, precisando de alguém, ele olha para você, um pouco de conversa, ele vai sentir que você é a resposta, vai te contratar. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento com quem anda com o Senhor. Amém? Alguma coisa vai acontecer a qualquer momento com quem anda com o Senhor, porque Deus é quem está dirigindo os acontecimentos. Às vezes tem uma grande empresa na sua frente, uma grande oportunidade, um negócio, uma família para você ganhar, um trabalho para abrir em tal lugar, né, uma missão que Deus tem para você. Abra o coração, diga, eis-me aqui, Senhor, eu não quero perder tempo não, quero orar, estar me preparando, eu quero estar com o coração limpo, amando o Senhor. Deus vai fazer alguma coisa acontecer para quem se prepara. Então, que a gente entenda essas lições que nos são trazidas, como Esther e Mordecai, se prepare para o que Deus vai fazer, mas tem que estar com o coração limpo, tem que ser virgem para o Senhor, mesmo quem já fez bobagem na vida, adiantou o sinal, a partir de agora que voltou para o Senhor, virgindade psicológica, né? Virgindade espiritual, diante de Deus, seja um coração puro e limpo para Ele, vida velha passou, tudo ficou para trás, agora é vida nova. Lembrar do batismo, ali ficam sepultados meus pecados passados, minhas aventuras passadas, minha velha vida, fica tudo sepultado aí, porque eu quero viver uma vida nova. Jesus já está para voltar e eu não quero perder tempo. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Clichore candicuite cura ramarada tebi andalari cuive sofa rachere me ande lábias.
Pai eterno, Deus querido, eu sei que o Senhor está falando ao coração de muitos aqui, que vieram até, Senhor, distraídos ou sem pensar em compromisso, vieram até buscar bênçãos, mas não vieram, Senhor, dispostos a mudar de vida totalmente. Mila Rachuri, cuide com badaia. Aqui há alguns, Senhor, que vão mudar de vida. O que tem vão perder. Se tem um negócio, um comércio, um emprego, vão perder. Mas há aqueles que vão ganhar, Senhor, oportunidades, vão ganhar a bênção que vai descer do céu. E o Senhor prepare o coração agora. Quem já está mais acostumado, que não veio com disposição de mudar nada, não quer mudar nada, não quer se consertar contigo, vá tocando esse coração. Eu creio que o Senhor está falando, despertando. Senhor, de forma especial, olha o nosso coração, sonda o nosso coração, para ver se há algum caminho mau, pecado, Senhor, que esteja afastando, atrapalhando a nossa caminhada contigo. Quantos irmãos estão vendo o tempo passar e não dão fruto, porque não querem se consertar contigo? Pai de amor, Deus querido, vai falando ao nosso coração, toca e desperta cada um dos teus filhos, Senhor. Ah, Pai, nós precisamos muito de Ti, Senhor, segundo a Tua bondade e misericórdia. Fala e toca, Senhor, os corações, Senhor. Oh, Deus querido, aleluia. Me calabarrachuriando e de covas narabarahaias. Vamos começar uma obra aqui. Eu vou pedir que quem já está se consertando de alguma coisa, quer se consertar, já está vendo que Deus está falando, já quer mudar alguma coisa na sua vida, vem aqui à frente, vamos orar, se coloque aqui diante de Deus, de joelho diante do Senhor, se arrependendo. Você que canta lá batalha, sabe que não pode servir ao Senhor assim, servindo a dois senhores, sabe que não pode servir ao Senhor com a vida suja, cheia de minhoca na cabeça, pendurado no celular, perdendo tempo, não se preparando para nada, gastando, sendo pesado aos outros em dinheiro e não ganhando, não trabalhando, não se preparando. Não dá para continuar uma vida assim, toda sem rumo, sem direção. Venha pedir ao Senhor para começar. Limpe o seu coração, purifique, perdoe. Cadê o pastor Paulo Silas? Está aí para vir orar aqui? Abra o coração, sinta o perdão de Deus. Jesus morreu, foi por causa do seu pecado, e não queira viver mais em pecado, deixe Deus agir e atuar. Deus é maravilhoso, tem coisas maravilhosas esperando, mas precisa haver esse conserto. Abra o coração, se conserte, receba o perdão de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Deus. E a Tua palavra diz: sede santos, porque eu também sou santo. Ó Deus, essa é a palavra que o Senhor tem falado desde manhã ao meu coração: santidade ao Senhor. Ó Deus, Tu és tão poderoso, Deus. Senhor, o Teu poder está neste lugar, a Tua presença, Senhor. Nós queremos tremer diante de Ti, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Eu quero Te glorificar, Pai. Eu quero, Senhor, Te louvar, Senhor. E reconhecer, Pai, toda essa glória, todo esse poder, Senhor. A Tua presença, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Ó Pai, nós queremos tirar nossas sandálias, Senhor, porque esse lugar é santo, ó Deus. É o que Tu tens falado, Senhor. A Tua santidade está neste lugar, Senhor. Oh, meu Deus, Pai, Tu és o Todo-Poderoso, ó Deus. Oh, Deus, Deus, Deus. Senhor, queremos estar cientes disso, ó Pai. Vai mostrando, ó Deus, o Teu poder, Senhor. Pai, aqueles que chegaram aqui como num lugar normal, Senhor.
achando que aqui é um lugar normal, Senhor. Vai agindo com o teu poder, Pai, o teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, tenha compaixão de nós, Senhor. Vai quebrantando, Espírito Santo. É Tu quem intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, ó Deus. Ó Pai, se não fôssemos a Tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos, ó Pai. Ó Deus, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, vai trabalhando nos corações, ó Deus, que chegaram essa manhã aqui, Senhor, muitos ainda com muitas bagagens, Senhor, penduradas, Senhor, ainda com suas empresas, seus negócios, seus pecados, ainda aí muito quentinho na mente, ó Deus. Mas, Pai, eu creio que o Senhor não trouxe ninguém aqui em vão, Senhor, e eu creio que Tu quer falar, eu creio que Tu quer dar oportunidade, como Deus que Tu é, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Tu queres, Senhor, dar ainda essa oportunidade, ó Deus. Eu creio que para muitos é a última oportunidade, ó Deus. Eu creio, Senhor. Ó Pai, agora eu quero te pedir, Espírito Santo, vai quebrantando os corações, vai agindo, Senhor. Vai derramando do Teu poder, da Tua presença, Senhor. Vai ministrando, Senhor. Ó Pai, vai limpando, Senhor. Ó Deus, vai, Senhor, colocando no coração de cada um a convicção de pecado, Senhor. Quantos aqui se acham bonzinhos, maravilhosos, Senhor, tão bonzinhos, ó Deus, que não precisam nem prestar atenção à palavra, ao culto, e se distraem, e chegam, e Senhor, e podem voltar como chegaram, ó Deus, isso seria uma tragédia, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, vai tocando os corações, ninguém saia daqui como chegou, ó Deus, isso seria terrível, ó Pai, porque a Tua presença está neste lugar, tudo isso foi preparado, ó Deus, como aquela festa que aquele homem deu e chamou aquelas pessoas, Senhor. Ó Deus, nós não queremos estar aqui nessa festa com vestes impróprias, Senhor, vestidos de formas impróprias, Senhor, no nosso eu, na nossa carne, mas queremos estar com o nosso coração quebrantado, os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos limpos, Senhor, a nossa mente sábia, clara, limpa, pura, para entender o que o Senhor quer falar neste lugar, através dos Teus servos. Senhor, Tu é o diretor, Tu é o dono, Tu é o Senhor neste lugar. Aqui, Senhor, eu creio que não tem nenhuma programação humana, Senhor, mas o Senhor tens o controle, ó Pai. Vai agindo agora no coração de cada um. Chegou meio distraído, ó Deus, vai operando esse quebrantamento. Abra os olhos espirituais, Senhor. Abra os olhos espirituais, Senhor, para que cada um entenda que este lugar é santo, que esses dias são dias únicos na terra, dias únicos da qual está sendo decidida a nossa vida, aonde que nós queremos passar a eternidade, ó Pai. Senhor, nós não queremos perder, Senhor, essa oportunidade, não queremos perder um minuto sequer, ó Deus, mas verdade é, ainda há perturbações, ainda há pesos, embaraços e pecados, ó Deus, e eu quero te pedir agora, Senhor, vai operando a Tua cura, Senhor, vai operando, Senhor, a limpeza completa. Eu creio nos Teus milagres, Senhor. Muitos aqui deixaram problemas sérios para trás, ó Deus, e às vezes não consegue, ó Deus, ainda se ligar, ó Pai, mas vai agindo com Teu poder, vai curando, vai limpando, Senhor. Há pecados, Senhor, Senhor, sujeira, ó Deus, mas vai limpando, Senhor, a Tua palavra é maravilhosa e vai nos limpando e vai nos purificando, Senhor, vai purificando a cada um, Senhor, levante aqui povo, Senhor, santo, ó Deus, servos uns dos outros, ó Deus, levanta aqui, Senhor, os obreiros, Senhor, para trabalhar nesses dias, Senhor, Pai, a nossa vida aqui, Senhor, dentro e fora do culto, ó Deus,
seja um culto racional a Ti, Senhor, é o que eu te peço, ó Deus. Vai, Senhor, agindo agora, estabilizando cada um que ainda está meio perdido aqui dentro, ó Deus. Senhor, vai derramando o Teu Espírito agora, vai curando as mentes atribuladas, vai curando os corações feridos, ó Deus. Vai agindo, ó Deus, vai agindo como Tu sabes agir, Senhor. Eu creio, Senhor, que serão dias de quebrantamento, dia de cura, Senhor, dias de milagres neste lugar, Senhor. E o milagre que eu quero te pedir, Senhor, é o milagre da salvação. Pai, muitos, Senhor, muitos não têm essa certeza de salvação. Ó Pai, embora crentes, Senhor, batizados, Senhor, não sabe para onde vão estar, para onde vão se hoje partirem, ó Deus. Então, Senhor, venha fazer esse milagre, ó Deus, o milagre da salvação, Pai. Vai operando, Senhor, vai agindo, vai derramando o Teu Espírito Santo, vai derramando dons espirituais sobre os obreiros, Pai. Senhor, os obreiros precisam de ferramentas, ó Pai. Nós não podemos trabalhar sem as ferramentas próprias, Senhor, e nós te pedimos as ferramentas espirituais. Vai derramando, Senhor. Pai, batiza no Espírito Santo, Deus. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Eis aqui um povo, Senhor, que veio para te buscar, Senhor. Batiza e derrama do Teu poder, Senhor. Derrama do Teu poder, Senhor. Ah, Senhor, Tu sabes, Deus. Tu sabes o quanto eu me alegro, porque o Senhor me permitiu estar neste lugar, Senhor, e vai derramando essa alegria sobre cada coração. Ah, Deus, Senhor, como tudo aqui é maravilhoso, como tudo aqui é glorioso, Pai, essa Tua glória, esse mundo espiritual maravilhoso, ó Deus. Senhor, pode ofuscar até, Senhor, a beleza dessa natureza, dessas águas lindas, Senhor, essa obra espiritual, Senhor, tudo isso é maravilhoso, ó Deus. Faça com que cada um entenda, com que cada um veja, Senhor, toda essa glória, Pai. E eu quero te agradecer, Pai. Agora, Senhor, dá àqueles que te pediram, dá àqueles que já se quebrantaram, a oportunidade de se consertar com seu irmão, com seu parente, de estar aqui com a vida limpa, Senhor, e cada um, Senhor, está aqui alegre, feliz diante de Ti, Senhor. Venha aqui a Tua alegria, a Tua paz, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou desde o amanhecer do dia. Santidade ao Senhor, né? Que cada um possa admirar a beleza material que há aqui, a beleza da natureza, mas há uma beleza muito maior que é espiritual, que cada um possa perceber e ver esse plano espiritual que Deus tem nesse lugar com a vida de cada um, nesses dias que vamos passar aqui. Amém, pastor Hélio? Amém, amém, amém. Oh, glória, vontade de continuar, né? Sentimos vontade de derramar mais e mais diante do Senhor. Nós vamos parar por causa da hora. Então, prestem atenção. O almoço vai ser defasado. Agora, 12h15, é o almoço para crianças, mães com crianças pequenas e maiores de 60 anos. Crianças, mães com criança pequena e maiores de 60 anos. Então, só as crianças pequenas, né? Criança maior não, tem que esperar também. E os outros, a partir de 1h, os outros, então, vão almoçar. Agora, 12h15, para crianças pequenas, mães com crianças pequenas e maiores de 60 anos. Os outros, depois da 1h. E às 2h, o pastor Luiz Henrique vai estar aqui com a leitura da Bíblia. Amém. Vamos lá, recados da irmã Vânia. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A primeira coisa que a irmã Vânia me pediu para estar compartilhando com os irmãos sobre o café da manhã, aí queria pedir atenção, acho que principalmente dos pais, porque a gente chega à conclusão de que a situação não foi ensejada por adultos, espero que não. É a questão do desperdício, irmãos. Eu acho que isso a gente pode levar para todas as refeições, né? Realmente, todo mundo sabe que o valor de tudo aumentou, todo mundo está sentindo no bolso, né? A gente está vivendo essa situação.
E não é diferente com os recursos que estão sendo usados aqui, né, para as refeições. Então, vamos evitar o desperdício. Na hora do café da manhã, foi observado que foi muito bolo, pessoas que não aguentaram, não quiseram comer o bolo, e o bolo foi todo para o lixo. Então, os pais ficarem atentos, né, as crianças. Pode dizer que não quer, irmão, não é obrigado a pegar o bolo lá, né? Você passou né, não vou aguentar comer o bolo, não quero o bolo. Tá bom, minha irmã, não precisa colocar o pedaço de bolo, né? Deixa que outro irmão vai poder usufruir. E mesmo se você pegou, às vezes a gente, né, o olho é um pouquinho maior, na hora lá, eu não vou aguentar, realmente não quero comer muito, guarda, né, para um outro horário, ou dá para algum irmão, mas não joga no lixo, não. Isso é muito triste, né? A gente sabe que tem muita gente passando necessidade, passando dificuldade, a gente está desperdiçando, jogando no lixo, né? Além do carinho, a dedicação das irmãs para preparar. Então, eu queria pedir encarecidamente para os irmãos, né, estarem evitando e mais atentos em relação a isso. Agora, em relação ao almoço, né, e outras refeições, às vezes um restinho, uma coisa de criança, a gente vai evitar desperdiçar muito, mas às vezes um restinho, ou é um osso, né, do frango, existe um lixo especial só para jogar a questão de resto de comida. Então, fica atento também para não misturar. A gente está separando, né, tem um lixo que queima aqui no sítio, que são embalagens, papéis, outras coisas, copos, mas é separado do lixo de comida. Então, fica atento também na hora de jogar o lixo lá. E a outra questão, o pastor já falou em relação, né, ao horário diferenciado do almoço. Então, quem está com a pulseirinha verde é desse horário preferencial, e a pulseirinha azul, então, é no segundo horário. A Vânia até pediu para, quando tocar o sino a primeira vez, nesse primeiro horário, o pessoal da pulseirinha azul não subir. Tem muita gente, então a ideia é estar distribuindo as pessoas pelo sítio, não estar concentrando. Então, de preferência, os irmãos da pulseira azul ainda não subam nesse horário, deixe o pessoal da pulseira verde, aguarda o outro sino, quando o sino tocar o seu sino, aí se dirijam ao refeitório. Com relação às acomodações, quem está alojado aqui no sítio, a irmã Vânia também pediu, até para pedir desculpa, perdão, se houve algum problema, se a primeira noite os irmãos chegam, às vezes tem gente, né, em quarto que não era para estar, em cama que não era para estar. Todas essas questões, ela pediu para os irmãos, após o horário do almoço, irem procurá-la para poder se resolver. Então, qualquer questão, qualquer dúvida em relação a isso, só aguardar o pós-almoço para estar indo lá conversar e acertar, né? Em nome de Jesus, tudo vai ser acertado. E a última questão é a questão da limpeza dos banheiros. Tem um irmão que é referência aqui, Noberto, é esse? Fica em pé aí, meu irmão, a cena aqui para todo mundo te conhecer. Quem precisar de papel higiênico, principalmente para repor, esse é o irmão que é o referencial aqui, nessa questão da limpeza dos banheiros. Tem em cada banheiro também esse mop, né, de secar. Aqui, às vezes, né, molha, encharca o banheiro. Alguém, né, de mais idade, a gente vê, tem várias irmãs de idade, ou com bengala, que pode escorregar. Então, fica atento também. Você usou o banheiro, viu lá, está molhado, passa o mop, tira um pouquinho da água. Acho que não custa, né, não vai, né, cansar ninguém, não vai, né, onerar ninguém. Você viu alguma coisa, né, que não está legal, ajeita, até para, né, servir, estar abençoando a vida de outros irmãos que talvez não possam fazer isso, né? Então, só essa questão do banheiro e lembrar, né, o irmão Norberto, que está aí como referência, precisou, né, de um material, de um papel higiênico, pode procurá-lo. Amém, meu irmão? Eu creio que eram só essas as questões. Pastor, podemos encerrar? Então, amém, meus irmãos. Glória a Deus. Com alegria estarmos aqui. Vamos aplaudir o Senhor, encerrar. O Senhor é digno e merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, irmãos.